né? Nosso tema, segundo tema desse terceiro bimestre, são as manifestações rítmicas do Brasil, né? E uma manifestação rítmica tipicamente brasileira é o samba. Então, a gente vai tratar especificamente do samba agora, nesse terceiro bimestre. E saber que o samba, ele é um gênero, tanto de dança quanto de música, mas que tem vários subgêneros que derivam dele. Então, não existe só um tipo de samba, existem vários. Vocês tiveram lá na pesquisa alguns, e nessa aula eu trouxe outros, tá? Então, não confundam. Lá na pesquisa que eu coloquei, eu quero aqueles. Então, nas fotos que vocês vão me enviar, eu quero aqueles. Já aqui, eu tinha um material mais completo e vou passar esse material para vocês a título de curiosidade e informação. E o que estiver no slide cai na avaliação, tá bom? Então, vamos lá. Um breve histórico sobre o samba. O termo samba tem sua origem associada à expressão angolana semba, que designa um ritmo religioso. Então, nós já vemos aí uma relação, né, entre o ritmo e a África, né? O primeiro samba gravado em disco foi intitulado Pelo Telefone e foi registrado pelo cantor e pelo compositor Donga. Assim, o samba refere-se a um estilo musical e uma forma de dança. Então, ele é as duas coisas, tá? Não é só música, mas também não é só dança. Ele consegue ser as duas coisas. Ao identificar os seus vários subgêneros, percebe-se uma ligação direta do ritmo com os instrumentos. Vamos lá. O primeiro subtipo de samba é o samba de roda. Com origens na Bahia por volta de 1860, essa é a modalidade mais tradicional do samba, uma das primeiras que surgiram. Ela, de acordo com o IFAM, ela é um patrimônio imaterial da cultura brasileira, tá? Esse instituto histórico e artístico aí. O samba de roda se relaciona ao culto aos orixás e caboclos, a capoeira e a comida de azeite. Então, ele é uma cultura bastante arraigada na região Nordeste, tá? A cultura portuguesa também está presente por meio dos instrumentos viola, pandeiro e do idioma. Então, foi uma mistura, né, que lá no Nordeste, que surgiu através dos negros, né, com as religiões, e do português com os instrumentos. A música é associada a uma dança que, por sua vez, está ligada à capoeira. No que tange a parte instrumental, é tocada por um conjunto de pandeiro, atabaque, berimbau, viola e chocalho, acompanhado principalmente por canções e palmas. Então, temos aqui algumas imagens para ilustrar o samba de roda, né, que tem as tradicionais baianas, né, que a gente vê bastante no carnaval, né, a ala das baianas com essas roupas, tipicamente de religiões africanas, utilizadas bastante, tá? E alguns grandes nomes e representantes do samba de roda é Dona Edith do Prato, Dudu Nobre e Mariene de Castro. Samba enredo. Também chamada de samba de enredo, surgiu no Rio de Janeiro durante as décadas de 1950. Esse tipo de samba foi criado especificamente para as escolas de samba e para o carnaval. Ela tende a seguir temas sociais ou culturais e conduz a coreografia e a cenografia que a escola de samba apresenta durante o desfile. Então, o samba enredo, ele é tradicionalmente carnavalesco, tá? Ele está ali presente no carnaval. A gente ouve falar samba enredo, já lembra de carnaval, né? Embora o primeiro samba enredo tenha sido gravado, foi o Exaltação a Tiradentes, pelo cantor Roberto Silva, com o título reduzido para Tiradentes, para o Carnaval de 1955, considera-se como o primeiro samba enredo da história a música que a Unidos da Tijuca cantou no desfile de 1933. Tá? Então só foi ser reconhecido 22 anos depois. Então, aqui há algumas imagens que nos remetem ao samba enredo, né? O carnaval que a gente conhece nos grandes centros, que é o Rio de Janeiro e São Paulo. E os grandes representantes geralmente são os intérpretes, né? Como o Neguinho da Beija-Flor, o Paulinho Mocidade e o Mano Desta da Viola, que são os intérpretes das escolas de samba. O samba exaltação. Samba exaltação é uma ramificação natural da prática do compositor. Então, ele parte do princípio de características que são do samba,
né? Um ritmo languido, sincopado, um andamento médio, instrumentação com percussão, violão, cavaquinho e voz, harmonia com tríade tétrade, apenas quando dominante primário ou secundário e melodia lírica. O samba exaltação é uma invenção de um compositor, chamado Ari Barroso, que passa a propiciar harmonias pouco mais sofisticadas. Então ele deixa de ser aquele ritmo meio que, num palavreado mais próximo nosso, assim, um ritmo meio marginal, né? Porque o samba sempre foi meio marginal, meio de favela, meio ligado com a pobreza, né? E então o samba exaltação vem numa época em que o Brasil precisava se mostrar para o mundo, né? Então Ari Barroso dá digamos assim, um toque mais sofisticado ao samba, e ele cria essa música Aquarela do Brasil, que a maioria de nós conhece, né? E aí ele, com a Aquarela do Brasil, Getúlio Vargas, que era o presidente na época, começou a veicular essa música para os outros países, para chamar a atenção dos outros países para a cultura brasileira, tá bom? Então, o samba exaltação tem uma ligação muito forte com a política, com o momento político do Brasil lá na década de 1940. O grande representante é justamente o criador, que é o Ari Barroso. O samba de gafieira. Ele possui esse nome porque antigamente as rodas de samba eram realizadas nas gafieiras que ficavam no subúrbio, né? Então o samba, pessoal, ele nasce na favela mesmo, ele nasce no subúrbio, ele nasce nas camadas mais pobres, bom? Essas festas de gafieiras ocorreram na década de 40, onde a alta sociedade era um pouco avessa ao samba. Então o samba era visto como algo marginal mesmo, como algo pobre, como algo, digamos assim, sujo, né? Então o pessoal da alta sociedade não curtia o samba. O principal ritmo da época era o swing, que também influenciou o samba depois, né? Então o samba de gafieira, ele incluía coisas novas, como os metais, uma ginga maior, né? Que as danças brasileiras geralmente elas necessitam de uma ginga maior, uma alegria e externalizava a cultura do Brasil. Como? O samba de gafieira, ele tinha influência africana. E por que ele demonstra a cultura? Porque nas roupas, principalmente nas vestimentas, o homem, ele é tido como malandro, né? Então, o dançarino de samba de gafieira, geralmente ele se veste de branco, né? Ele conduz a dama, né? Ele protege a dama, ele é todo sensual durante a dança, que mostra um pouco do jeitinho brasileiro de si, né? De ter ginga, de ter papo, de ser sensual, né? Do homem conduzir, né? Então, o samba de gafieira, ele demonstra muito isso, essa cultura brasileira. E os grandes representantes do samba de gafieira é Moreira da Silva, Martinho da Vila e Zeca Pagodinho. Vocês vão ver que alguns compositores e intérpretes, eles estão não só em um tipo, não só em um gênero, eles estão em vários. O pagode. O pagode, ele é mais próximo de nós, né? Mas ele também é uma vertente do samba. Ele era associado às festas que aconteciam nas sanzalas. Pagode significa festa, tá bom? E depois ele acabou se tornando sinônimo de festas com bebidas alcoólicas e música alta. Até hoje, né? Com o passar do tempo, o termo pagode passou a ser usado como sinônimo de samba, né? Um samba mais alegre também. Os grandes representantes são Bete Carvalho, Tim Maia, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Almir Guineto e Fundo de Quintal. Isso, pessoal, é o pagode raiz, tá bom? É claro que nós temos outras vertentes. Tem Alexandre Pires, agora mais moderno, tem Tiaguinho, tem o Dilcinho, mas nós estamos falando das vertentes derivadas do samba. O pagode moderno de hoje, ele se deriva do pagode, ele já perdeu um pouco da essência do samba, por isso que a gente não tem os nomes deles aqui, tá bom? Samba de break. Como o próprio nome diz, a principal característica do estilo é a pausa, né? Então dá aquela pausa e tem uma parte declamatória, que a música para e o intérprete faz uma declamação, lê alguns versos ou inventa alguns versos sem o acompanhamento musical. Essas pausas, essas paradas são chamadas de break, né? Daí um termo samba de break.
Quem canta muito samba de break, tem aqui os exemplos, era Moreira da Silva. Moreira da Silva foi um dos principais intérpretes do samba de break, tá bom? Samba de partido alto. Esse estilo surgiu no início da década do século XX, principalmente com a modernização dos grandes centros. E dos grandes centros a gente tem o Rio de Janeiro, né? É a forma de samba que mais se aproxima da África, ainda hoje. Tá bom? Então, ele faz esse tipo de samba, ele faz uma relação entre o moderno e o antigo. Os grandes representantes do samba de partido alto é o Donga, lembra que a gente já falou dele? Clementina de Jesus, Candeia, Martinho da Vila e Zeca Pagodinho de novo. Samba rock. Aqui a gente já está falando de alguns mais modernos. Samba rock é um tipo de dança que surgiu da criatividade dos frequentadores de bailes, de casas de família e periferia, no final da década de 50, principalmente em São Paulo. Ele mesclava os movimentos do rockabilly com o gingado brasileiro de se dançar samba, tá? Nasceu ao som de DJs e depois de equipes de som. É necessário que samba rock, ele é simplesmente uma dança. Ele não é um gênero, ele é uma dança, é uma forma de se dançar o samba, tá bom? O principal representante é o Jorge Ben, do samba rock. É um samba mais dançante, um samba mais elétrico, né? Tanto é que ele era dançado em danceterias, né? Bebeto, Cravo Canela, Clube do Balanço, Luiz Wagner, Marcos Ribas são todos representantes. Samba reggae, né? O próprio nome diz que ele tem uma ligação também com a África, principalmente com a Jamaica, né? Ele foi difundido pelo maestro Neguinho do Samba, tá? Ele fundiu o samba brasileiro com o reggae jamaicano, tá certo? Ele foi muito confundido com o axé music, mas não são a mesma coisa, tá bom? Usa alguns instrumentos e tem fortes influências das danças latinas, como o merengue, a salsa e algumas danças da religião do candomblé. Bom, o Olodum é o principal representante do nosso samba reggae. Tem as cores, né? Tem todas as vestimentas. Mas também tem outros, Neguinho do Samba, Margarete Menezes, Banda Eva, a própria Ivete Sangalo no comecinho da carreira, Daniela Mercury, Carlinhos Brown, Timbalada, Banda Mel e Banda Reflexos. A bossa nova, que ninguém acredita que seja uma vertente do samba, mas ela também ficou bastante conhecida, né? Foi um movimento bastante conhecido que começou na zona sul do Rio de Janeiro e deu uma batida diferente e uma interpretação diferente ao samba, né? Um estilo de tocar alternava as harmonias com a introdução de acordes não convencionais. E o que foi a bossa nova? Foi um encontro de músicos no Rio de Janeiro que decidiram experimentar, fazer novas experiências. Esse grupo era formado por João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Donato e Carlos Lira. A bossa nova, ela é um tipo de samba bem romântico, bem pausado, bem tranquilo, né? Garota de Ipanema, por exemplo, é um exemplo de canção da bossa nova. Sambalanço, ou também conhecido como samba de balanço. É um gênero musical derivado do samba que surgiu entre 1950 e 1960 no trajeto Rio-São Paulo, tá? Que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial e que fazia com que fosse necessário novas coisas, né? Algumas coisas novas dentro da cultura, porque depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil, principalmente os dois centros, Rio de Janeiro e São Paulo, começaram a se modernizar e se urbanizar, né? Então era necessário alguma coisa nova na temática do samba. Então o sambalanço, ele traz temáticas mais atuais, como os temas urbanos, letras extrovertidas, bem-humoradas, né? O uso de onomatopeias como esquindô, teleco-teco, ziriguidum, né? Então usa bastante essa nova forma de se falar que surgiu com a urbanização e a modernização dos grandes centros. Os principais nomes: Djalma Ferreira, Haroldo Barbosa, Luiz Antônio, Luiz Bandeira, Jadir de Castro, Orlandivo
e Elza Soares. Aqui são as fontes que eu utilizei, tá bom? Para fazer essa aula. Tem bastante informação, mas vai estar na mão de vocês isso logo mais. Vocês vão ter acesso a esse slide para poder ler melhor. Agora eu volto aqui para ver se vocês têm alguma dúvida. Se querem fazer alguma pergunta, tem alguma questão para levantar. Vamos lá, pessoal. Quem não tem dúvida, só manda um ok para a gente já poder encerrar. Quem tem dúvida pode ir digitando também. Se quiser ligar o microfone, pode ligar também, fazer sua pergunta ao vivo. Tem bastante informação no slide, mas é que para você diferenciar, o ideal seria uma aula onde vocês pudessem ouvir os tipos, né? Mas infelizmente eu vou colocar um tipo de vídeo para cada, vocês vão demorar muito, né? E não é esse o nosso intuito. Eu quero que vocês entendam que não existe só um tipo de samba, existem vários subgêneros, cada um com uma característica, cada um surgido num contexto do Brasil ou do mundo naquela época, e que vocês entendam a relação deles com esse contexto histórico que tem tudo a ver. O surgimento de cada uma dessas canções depende do contexto histórico onde eles surgem, certo? Eu vou parar a gravação, pessoal.